Eu sou Edgar Martins, estou mais uma vez aqui para esse tempo de mesa, onde eu recebo amigos, convidados. E hoje eu tenho o prazer de receber um irmão em Cristo que está há mais de 40 anos desenvolvendo, abençoando esse nosso universo cristão, homem convertido, homem de Deus, homem de muita superação, homem de experiências, com milagres na sua vida. Eu tenho o prazer de receber aqui Álvaro Tito. Rapaz. Que prazer, meu irmão. Em pele e osso, né? É isso aí. Meu querido Edgar, que honra, que alegria. Obrigado pela lembrança. Estar participando desse podcast contigo é uma honra muito grande. É um prazer indizível, visto que já estivemos juntos, né? Lá no Barreto, foi memorável. E estar participando desse seu podcast é uma alegria muito grande. Estar aqui te revendo, a sua esposa também, são queridos que... vocês são queridos que ao longo da nossa caminhada, né, Deus tem dado como presentes para nós. Então, eu não poderia deixar de estar aqui com vocês. Amém. Eu fico muito feliz com a sua presença. Álvaro, nós temos 40 anos, mais de 40 anos de história. Sim. Eu acho que para a gente, de alguma forma, cadenciar melhor essa história, vamos começar mesmo do teu início. Isso. Eu sei que você é de família cristã. Verdade. Sei que teu pai, tua família, tua mãe teve muita interferência nessa questão, deixou um legado para você. Então, eu acho que era muito bom para as pessoas que estão nos acompanhando contar desde o início qual é o momento que você começou a ter experiência com a música, como se deu toda essa história na sua vida, a música na sua vida. Como você bem colocou e com propriedade, meu pai, ele é pastor, minha mamãe, né, nós somos de uma denominação bastante tradicional, né, no seio evangélico em nosso país, que é a Assembleia de Deus. Meu pai pastor, minha mãe responsável por as irmãs de oração, né? Que na Bleia a gente chama de círculo de oração. Eu nasci em 65, né? Então eu ali com os meus 4, 5 anos de idade, eu comecei cantando, né? A primeira vez que eu subi numa cadeira na Assembleia de Deus de Campo Grande, eu tinha 4 anos de idade e cantei o hino 15 da harpa cristã, né? Foi na cruz. Oh, consegue, andei. Então, dali eu me descobri envolvido com a música. Meu pai sempre tocou violão e compôs. Ele é compositor. Minha mãe, de igual forma, tocava um pouquinho de violão e também compunha canções, né? E aí eu cresci nesse contexto de musicalidade. Aí, com 6 anos de idade, eu me descobri, eu comecei a ter consciência de que se poderia gravar disco. E aí foi ao ouvir uma rádio no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, que na época chamava-se Rádio Copacabana. Eu ouvi uma cantora de Brasília chamada Lídia de Assis, isso na época, 1971, 72. E aí eu disse, ela tem 6 anos, igual a mim. Ela gravou, então também vou gravar. E como eu cantava, né, então eu cresci nesse contexto. Aos 8 anos fui para a escola de música, quer dizer, comecei a aprender música na igreja. Então, essa minha trajetória na música, ela já é algo assim que eu herdei dos meus pais. Você estudou no Vila Lobos, né? Estudei na Vila Lobos, exatamente. Eu comecei primeiro aprendendo os primeiros passos musicais, em termos de teoria musical, trombone e bombardino, né? Que são instrumentos da banda na época. Na Assembleia de Deus de Campo Grande. Depois, então, fui para a Escola de Música Vila Lobos. Lá eu aprendi, até tive contato com a parte teórica e também com a música clássica, né? Mas, ao mesmo tempo, que a partir dos meus 5 anos, eu já ouvia a black music norte-americana, né? Naquela época, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Barry White, Commodores, Jackson 5. Então, esse contexto musical fez parte da minha formação. Eu sempre gostei de black music, de stylists, né? Blue Notes, e isso vem me acompanhando desde essa época. Quando eu fui para a Escola de Música Vila Lobos, eu comecei a ter contato com Haydn, Mozart, Beethoven, Ravel,
Brahms, Verdi, essa coisa toda. Aí eu disse pro meu pai que eu também queria começar a escrever sinfonia. Eu com 9 anos de idade. Meu pai ri até hoje. Mas, enfim, foi vamos dizer assim, nessa mistura que para mim foi extremamente positiva, porque isso foi o embrião do conhecimento que eu obtive para anos mais tarde assumir a direção musical de todos os meus álbuns. Então Deus sempre trabalha com objetivo, com foco, né, e com alvo, e isso foi comigo. Isso foi muito interessante, eu vou deixar você prosseguir já, mas que isso acabou criando uma versatilidade na sua música. Haja visto que a gente encontra com muitos, e tem você como referência, o caso do Kleber Lucas, o caso de Marquinhos Gomes, o caso de Eli, muitos usam seu nome, porque isso acabou você criando uma música muito eclética, uma música muito plural, e acabou, de alguma forma, inspirando muitos, né? Porque, assim, creio que isso se deu por conta da minha... Lógico, eu nasci em 65, então eu vim antes deles, né? E eu tive vamos dizer, essa coragem, até pelo meu perfil psicológico mesmo, meu temperamento, de ser não vou dizer teimoso, mas insistente, persistente. Ousado, né? Vamos usar esse eufemismo que é melhor. Mas eu sempre fui muito persistente. E na época, realmente, esse padrão musical não era muito utilizado, não era muito bem visto dentro do pentecostal, que é o meio de onde eu sou oriundo, o segmento pentecostal. Porém, como músico, o músico ele é aberto, né? E o músico ele tem que ter essa cabeça mais abrangente, né, dos setores, dos segmentos musicais, e isso se deu comigo. Porque na época, por exemplo, a minha formação dentro do evangelho, da música cristã, foi ouvindo Novo Alvorecer, Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Creuza de Oliveira, Cecília de Souza, Vitorino Silva. A minha referência, eu tenho 3 grandes referências como cantor masculino solo, que é Oséias de Paula, Vitorino e Carlos de Oliveira. Mas eu cantei muito nos playbacks do Vitorino, do Luiz de Carvalho, que era uma voz grave, né? Dou graças a Deus. O que você tocava muito naquela época? Qual era a música aí, pra ver se a gente lembra de alguma? Qual era mais conhecida ou mais badalada da época? Na época, cantei muito essa aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Cantava essa aqui também. És o orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim. Cantava muito essa aqui também. Tudo de playback. Pegava o playback da turma. Playback. Como é que é? Aqui. Bem grave. Como agradecer. No playback do Luiz Carvalho. Pelo bem que tens feito a mim. Cantava grave. Agora, dentro da sua história. E Chile Carvalhais também, eu cantava. Chile também. O amor de Deus. Brilha em mim. Bom que você fazia voz masculina e feminina, dependendo do gosto da turma. Desde quando olhei para a cruz, meus 12 anos de idade. E aí nós estávamos falando, você estava falando de ousadia, persistência, tudo isso. E aí na sua história, ainda com essa idade, você tem uma história que você foi convidado para cantar num determinado lugar, um lugar grande, você chama a família, chama todo mundo e a coisa não aconteceu. Porque... como é que foi isso? Foi exatamente essa questão de como se deu o meu chamado específico para música, né?
Existem algumas questões que transcendem vamos dizer, o concreto, né? Porque nós que somos evangélicos, nós somos cristãos, a gente o que as pessoas de forma secular elas entendem como lei da atração, a gente entende como fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Quer dizer, você não entra para vencer, você já entra vencedor, Amém. né? Mas as pessoas nessa época contemporânea, na nossa época agora, elas entendem como lei da atração. Mas tudo bem, beleza. Eu ainda estava no ventre da minha mãe quando uma pessoa chegou para ela e disse: olha, o que está no seu ventre é um varão que está sendo gerado no seu ventre. É um varão. E Deus manda dizer que a voz dele vai chegar em lugares que ele não vai. Ele vai a muitos lugares e outros ele não irá. Mas a voz dele vai. E ele será um músico. Então a minha mãe tomou posse dessa palavra, dessa mensagem, e de fato eu sou o primeiro filho, né, da irmã Lindina. Eu sou o único filho homem, que depois de mim vem a Elvira, que é a pastora, e tem a Paloma. Então somos 3. E eu, com 4 anos, então, eu já comecei a me interessar por música, enfim. Só que quando eu especificamente decidi, assentei no meu coração, não, eu quero fazer isso aqui, eu quero cantar, e vou gravar um LP, um disco. Com 6 anos eu disse isso. Então começou dos meus 6 anos até os meus 15, ou seja, 9 anos, de intensa, vamos dizer assim, busca para que isso se concretizasse. Então eu ouvi muitos nãos e nãos. Inclusive, nós na época poderíamos somar assim, umas 14 empresas chamadas gravadoras, né, para que lá, e todas elas negaram. Não, 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 mas era o processo de Deus. Então, não é clichê quando alguém diz assim: se você tem um sonho, não desista do seu sonho. Isso não é clichê. É uma realidade. Se você tem um sonho, pague o preço. Vai valer a pena você trabalhar com aquilo que você gosta e gostar daquilo com o qual você trabalha. Isso aconteceu comigo. Comigo, de forma específica, mas com várias pessoas, né? Sim. Vários exemplos. Então, uma das coisas que eu ouvi foi assim: garoto, eu tinha 8 anos de idade. Sabe quando é que você vai gravar? Eu falei para essa pessoa assim: eu vou gravar um disco. Essa pessoa virou para mim e falou assim: você vai gravar um disco quando a galinha nascer dente. Imagina uma criança de 8 anos ouvindo isso. Sim. Então, mas só que Deus é maravilhoso. E aí, nesse meu processo eu cantava em tudo quanto é lugar. Eu procurava espaço para cantar. Fosse em casamento, fosse em festa de aniversário, fosse em culto de criança. Eu quero cantar. E um dia, o programador, um apresentador responsável pela festa no Lar Batista, Cidade Batista Lar da Criança, que acontecia todo dia 1º de maio, anualmente. Em Campo Grande. Em Campo Grande, exatamente. E eu estive na loja dele. Ele tinha uma rede de lojas cristãs, lojas evangélicas, vendiam álbuns. Você já cantou para quantas pessoas? Aí eu falei, isso eu tinha 15 anos, já tinha feito 15 anos. Aí ele chegou para mim e falou assim: tá vendo? Vai nesse lugar aqui, dia 1º, que eu vou colocar você para cantar. Você vai ter coragem de cantar para 80 mil pessoas? Aí eu engoli seco, mas eu vou. Aí convidei todo mundo de Campo Grande, na juventude da igreja, da Assembleia de Deus, convidei a minha família e tal. No dia, nós estávamos lá, 8h30 da manhã, já estávamos lá. Nessa festa, de fato, 85 mil pessoas ao longo do dia, né? Estavam ali e nós chegamos 8h30 e aí Oséias, todos os grandes nomes da época, Oséias, Vitorino, Feliciano Amaral, Edson Thelma, enfim, todos, mais de 40 cantores, todos cantaram de manhã,
10 horas, 11 horas, meio-dia. E você esperando. E eu esperando, né? Quando deu 6h40, quase 7 horas da noite, o pessoal já tinha ido embora. Aí, realmente, eu fiquei decepcionado, triste, mas ali, junto do palco. Aí, quando esse apresentador que me convidou, né, falou pra ele viu que, rapaz, eu esqueci de você. Devia ter umas 16 pessoas assim em frente ao... Ou seja, 16 pessoas num lugar que cabe 90 mil pessoas, não tinha ninguém, né? Aí ele falou, rapaz, você quer... esqueci de você. Quer cantar? Talvez ele esperasse eu disse, agora? Mas eu falei, quero. Aí ele se surpreendeu. Tu quer cantar? Eu falei, eu quero. Aí ele me deu a oportunidade, eu cantei essa canção aqui. Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o lume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar aquém. O meu barquinho deslizando vai, pois descanso e do sol no porto além. De José de Paula. José de Paula. O Zé lançou em 71 essa canção. Aí, rapaz, eu cantei, aí terminei de cantar. Quando terminei de cantar, eu desço e encontro com quem? Jorge Barros. Quem era Jorge Barros? Pastor. Ele era cunhado de Oséias. Depois de muitos anos eu vim entender. Deus falando comigo, eu não queria que naquele dia você cantasse para 80, 85 mil pessoas. Eu só precisava de uma pessoa só para mudar a tua história. Foi o Jorge Barros o grande propulsor dessa minha trajetória, dessa minha carreira. Tanto que já dorme no Senhor, ele, a Odília, a esposa dele, mas ele marcou a minha vida, marcou a minha história. E aí ele ouve você cantando? Ele ouviu e falou, rapaz, ninguém, você sabe quem sou eu? Aí eu, não, quem é você? Você é o Zé de Paula? Aí ele começou a rir. Não, eu sou cunhado do Zé de Paula. Eu sou casado com a irmã dele. Rapaz, você canta bem, neguinho. Você cantou a música do meu cunhado? Rapaz, agora eu tô entendendo. Porque eu tô querendo ir embora desde 11 horas da manhã, não consegui. Rapaz, Deus tem algo para fazer na sua vida. Cadê seu pai e sua mãe? Você tá sozinho aí? Eu tinha 15 anos. Eu falei, não, eu tô com meu pai e minha mãe, eles estão aqui. Não, eu quero conhecer seu pai. Pronto, aí ali começou a nossa amizade. Por quê? Isso um ano antes. Isso foi em 1980. Porque em 1981, o Jorge, ele fez comigo o que a maioria das pessoas, às vezes, não fazem, que é abrir mão do projeto que ele tem para ceder o espaço. Foi o que o Jorge fez comigo. O Anésio Sarmento, na época, ele até então, ele estava se resguardando de fazer um investimento pesado, porque, né, de gestor e tal. Mas aí, no aniversário do Anésio Sarmento, o Jorge fez assim, o Anésio, ele disse que não pode fazer nenhum investimento agora em ninguém. Ele já estava na Desperta Brasil. O Jorge Barros, ele já tinha lançado um álbum pelo Desperta Brasil, que é o álbum O Mesmo Amor. E aí, estava chegando a hora dele lançar o segundo. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, vai ter o aniversário do Anésio Sarmento, eu vou começar cantando a minha música, quando tiver na introdução para o segundo verso, eu vou te chamar, você pega o microfone e não olha para ninguém. E foi o que eu fiz. Aí eu cantei uma canção, essa aqui. O mesmo amor que fez os montes e os horizontes e o vasto mar, o mesmo amor que deu a flor aroma e cor e a faz brotar, o mesmo amor sem fim também formou a mim
e me faz cantar. Amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. Uma canção composta por Edson Coelho. Edson Coelho. O maior compositor evangélico é. de todos os tempos. Que, graças a Deus, ainda está vivo, está conosco. E é uma honra, né, poder ter o Edson Coelho conosco, assim, ter a oportunidade de interpretar. No dia eu cantei, quando eu cantei, terminei de cantar, o Jorge falou, aí ele soltou o playback de uma outra canção. Aí eu cantei uma música chamada Imortal, que também é do Edson Coelho, e todas essas duas canções fazem parte do álbum que o Jorge havia lançado. Quando eu terminei de cantar Imortal, que eu ia vazar, Você nem olhava pro lado. eu nem olhei para lá. Aí o Anésio veio, me agarrou, chorando, falou, vocês querem ver o Álvaro Tito na gravadora Desperta Brasil? Aí a igreja que estava lotada, né? Igreja congregacional no Avivamento, Jacarepaguá, na Cândido Benício. Na época o pastor era o pastor Eutímio Fraga, saudosa memória. A igreja... Aí ele virou pro Jorge Barro e falou assim, Jorge Barro, última forma, vamos fazer o álbum do Álvaro Tito, desse garoto aí. Vamos fazer, vamos gravar. Aí o Jorge abriu mão de lançar o segundo álbum que ele estava programado para me colocar na vez dele. Por isso que eu tenho um amor, um carinho, um respeito muito grande pelo Jorge Barros. Engraçado que você contando essa história, eu lembrava da história de José, né? Porque na vida eu tenho sentado com muitos irmãos em Cristo aqui e todas as vezes tem história de desafios, de milagres, de mover de Deus sobre a vida desses irmãos em Cristo, a exemplo da sua. José passa por todo aquele tempo, os irmãos fazem aquela maldade, manda, ele justamente vai para a cadeia, depois de uma denúncia mentirosa da esposa de Potifar, para depois lá em Gênesis 50, 20, depois do pai dele morto, ele fala para os irmãos, todo o mal que planejaram contra mim foi revertido em bem. Então, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito. Inclusive para quem está em casa nos acompanhando, muitos desistem de sonhos, de projetos, por vezes da própria palavra que o Senhor já aponta, entrega, porque não continua, porque não persiste. Então histórias como essa têm que servir para inspirar nossa vida, inspirar nosso coração, inspirar nossa mente, para entender no Senhor, entender o tempo do Senhor e saber se o Senhor falou, ele vai cumprir. Se a promessa ou o propósito apontado para ele, para a sua vida, está ainda no seu coração, está na tua mente, tenha certeza, persista, continue e acredite que ele vai cumprir, né? Perfeito, Edgar, porque é desse jeito mesmo. É lógico, cada um tem uma história peculiar, né? A história de cada um é a sua história. Só que no cômputo geral, quer dizer, o escopo geral é de que todos enfrentam desafios, todos, né? Somos 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos, somos 7 bilhões e 200 milhões de histórias diferentes. Sim. Cada um com a sua característica, com o seu grau de desafio, mas todos enfrentamos desafios. Tem dia que a gente está no monte, tem dia que a gente está na planície, tem dia que a gente está no paraíso, tem dia que a gente está na caverna, mas todos nós enfrentamos desafios. Agora, como nós iremos reagir a esses desafios é que vai fazer a diferença entre vitória e derrota. Exatamente. Não é? E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. É lógico, a minha família tem um papel preponderante nisso, enquanto os formadores do meu caráter. O meu pai e a minha mãe sempre foram muito atenciosos com relação a passarem para mim e para as minhas irmãs o compromisso e o comprometimento com uma vida de oração. Ninguém consegue vencer os desafios se não tiver um mínimo de comunhão, um mínimo de acesso ao mundo espiritual. E isso se dá através da oração, através do exercício da fé. Não é? E isso, evidentemente, os graus são diferentes entre aqueles que têm uma vida, vamos dizer assim, religiosa como nós temos em termos de consciência, e aqueles que não têm compromisso nenhum. Porque existe a fé natural e a fé sobrenatural.
né? Então você vê o que o homem é capaz de fazer com apenas 5% da capacidade que ele, né? E ele alcança coisas assim praticamente inimagináveis. Agora imagine quem tem uma vida de acessibilidade ao mundo E espiritual esse através da ponto que você está oração. falando, É tremendo. e esse ponto que você está falando, ele é muito relevante, Sim. porque nós não estamos falando aqui em pensamento positivo, nós não estamos Nada falando em disso. ânimo, nós não estamos falando em boa vontade, nós estamos falando Nada disso. uma fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, uma fé da relação Exatamente. através da oração, Isso aí. uma fé que vem através da intimidade com Deus, Exatamente. estando aos nossos ouvidos sensíveis para que o Sensíveis Pai ao quer nosso tratar Deus. com nós que somos seus filhos, né? Exatamente. E a partir daí nós vamos ter a direção e vamos perseguir, prosseguir, insistir em tudo aquilo que o Senhor tem de plano e propósito para nossas vidas. Em Né? 2024 agora, nós completamos 43 anos de carreira, né? 43 anos de ministério. A partir do momento em que, em 1981, eu lancei o álbum Meu Ser para Cristo. Eu tinha 15 para 16 anos. Na realidade, eu gravei antes de junho, mas ele só foi lançado em outubro, né? Então, como eu faço aniversário em junho, eu gravei em maio, mas lançamos em outubro. Então, a partir do lançamento, né? Eu já tinha completado 16 anos. Então, eu lancei esse álbum, eu diria, já com todo o cuidado, não só do Jorge Barros, mas também com todo o apoio de família, né? O meu pai, a minha mãe, e na época, assim, já a Paloma já tinha nascido, que a Paloma é 12 anos mais nova que eu estava com 16, isso mesmo. A partir dessa relação, Jorge Barros ele passa a te mentorear junto com a sua família. Ele é exatamente, o meu grande mentor, ao lado do meu pai e da minha mãe, mas o Jorge Barros, ele me mentoreou de uma forma muito eficiente e eficaz. Ensinamentos que reverberam até hoje. Muitas situações que às vezes, até hoje, eu tô com quase 60 anos, né? E às vezes situações que eu me deparo, às vezes eu quero agir talvez pelo impulso, né, pelo meu temperamento e tal. Aí o Espírito Santo de Deus me faz lembrar os ensinamentos que o Jorge falava. Por exemplo, alguém chega perto de mim, porque, lógico, depois de toda essa experiência de vida e no mercado, e aí já falando como profissional da música, Pastor Álvaro, o que você acha dessa música aqui, ó? Eu posso cantar para você? Claro, pode cantar. Às vezes, mesmo depois, né, de atender muitas pessoas, talvez na visão de alguém eu tivesse que olhar para mim. Eu tô cansado, não vou atender ninguém, não. Eu vou atender. Eu posso estar um bagaço. Eu não vou demonstrar e também não vou deixar transparecer que eu estou cansado. Eu vou atender. Por quê? Se eu cheguei até aqui sendo lembrado, sendo considerado, foi por causa, e é por causa deles, que compraram os meus álbuns, que ligaram para as rádios pedindo. Então, como é que eu não vou ouvir? Quando eu estava iniciando, eu marcava minha testa e ralava o meu joelho pedindo a Deus que Deus abrisse uma porta e me honrasse. Senhor, me honra e tal. Aí depois que eu cheguei, aí eu não vou dar atenção a ninguém. Acho que tem uma coisa errada. Sim. Então é por isso que eu faço questão. Aí as pessoas acham, e o que você acha dessa música? Porque Jesus. E, né? Às vezes não tem coisas que não tem nexo. Eu dou ouvido e tal, ouço, de boa. É bonita? Se fosse eu cru, sem a mentoria do Jorge, eu falo assim, olha, é feio, essa música é feia. Tá? O Jorge jamais ele deixa, jamais. Porque uma vez ele falou com o Neguinho, se alguém chegar com uma música horrível, feia pra danar, e cantar pra você, e falar assim, e aí, ô Álvaro, é bonita? O que você vai falar pra ele?
Ah, o Jorge, eu sou com 14 para 15 anos. Ah, Jorge, vou dizer, que música feia, horrível. Aí ele pegava, me dava um cascudo. Ele me dava um cascudo e falava assim: não seja você o coveiro do sonho de quem quer que seja. Isso aí. Mas eu vou mentir? Não. Mentir é uma coisa. Omitir é outra coisa diferente. Você não tem obrigação de mentir, mas você tem o dever de omitir algo que vá tirar a alegria e o sonho de alguém. Você não sabe que essa pessoa vai ser dali a 10 anos, dali a 20 anos. Então, aí ele falava assim, olha para o céu. Aí eu ficava assim, o que ele quer falar? Você pode contar as estrelas ao mesmo tempo? Aí eu, não. Então, primeiro você conta 5, depois você conta mais 5, depois você conta mais 5, depois você conta mais 5. É assim que se faz. Não é? Tem um momento de você falar as coisas. Então isso vem comigo, acompanhando esses 43 anos de carreira. Maturidade, né? E eu já encontrei vários amigos que hoje são pessoas icônicas aí na música e até mesmo pastorais. E falaram, você se lembra, Álvaro? Aí eu... Você se lembra que quando eu tinha 14 anos eu encontrei com você na igreja assim, 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 lá em Vitória da Conquista? Eu, meu Deus, e você me deu uma palavra? Hoje, Álvaro, eu fico analisando, eu devia ter falado uma porção de besteira pra você, mas sabe o que você... Você se lembra que você falou pra mim? Aí eu... O que eu falei? Você falou pra mim, não abra mão do desejo que está no teu coração. Se você gosta de pregar, continue lendo a palavra do Senhor, porque Deus vai honrar você. Você se lembra dessa palavra? Eu digo pra você, sinceramente, às vezes eu não me lembro. Eu falei, rapaz, mas eu não digo que eu não me lembro. Entendeu? Pra não deixar exatamente a pessoa assim, constrangida, né? Poxa, ele não lembrou. Eu falei assim, rapaz, é mesmo? Foi, você falou pra mim. Falei, que bênção. Mas eu não falei que não lembrei. Entendeu? Mas não é todo mundo. Não lembro não. Quer dizer, a pessoa fica, entendeu? Sem dúvida. Então eu procuro sempre ter esse cuidado, sabe, Edgar? E isso é resultado da forma como o Jorge Barros me mentoreou. Isso é importante a gente aprender isso, até dividir essas coisas. Esse canal, ele tem um objetivo, inclusive se você não é inscrito, se inscreva, divulgue esse link, ative o sininho para quando subirmos conteúdos interessantes como esse, você ser notificado, avisado, porque o nosso objetivo aqui é dividir exatamente esses aprendizados, porque você está falando algo que te foi passado há mais de 40 anos atrás e hoje você fala tem valor até hoje para mim, tem valia até hoje para mim nos dias atuais, né? Para a eternidade, né? É um aprendizado que marcou a minha vida, marcou a minha alma, entendeu? E eu vejo os resultados, eu vejo hoje, depois de 43 anos, com todas as mudanças e nuances que a música evangélica hoje, a música gospel, né? Vivenciou, não só a nível de mundo, mas também em nosso país. Sabe, as gerações elas estão se sucedendo e essas gerações estão descobrindo a obra do Álvaro Tito. Então, para mim, eu só recebo isso como Deus mostrando para mim, valeu a pena. Amém. Valeu a pena. Valeu a pena as lágrimas, valeram a pena todas as situações de incertezas, porque tudo isso faz parte, é a vida. Entendeu? Os desafios que a gente enfrentou a nível pessoal, a nível artístico, né? Porque ninguém cantava desse jeito assim, né? Como é que é? Cuidar de mim mais que eu possa crer. Aqui. Cuida de mim mais que eu possa crer na minha vida. Isso não tinha na época. Não tinha. Não quem for no evento desse cantor aí vai ser excluído. Já se viu que ela canta.
E esse, entre aspas, o Álvaro, esse preconceito, ele partia já da sua própria comunidade, das pessoas que estavam em volta de você, ou normalmente fora? Quem se relacionava com você tinha mais proximidade também, por conta do estilo diferente, do formato, também tinha um pouco de preconceito com isso? Porque, assim, até por conta do tempo, da idade e o momento, porque nós estamos falando de coisas que aconteceram e vinham acontecendo, coisas de 50, 60 anos atrás. O formato da música evangélica era exatamente assim, né? Em fervente oração, vens o teu coração. De forma clássica, né? Então, quer dizer, toda a nossa formação desse jeito. Oséias, para o contexto da época, era o que de mais avançado no segmento pentecostal havia. E ele cantava, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Oséias era o que no momento era o de mais avançado. Nós tínhamos, por exemplo, por que matar a flor que nasce, por que negar que de um sorriso te enfeite a face. Quer dizer, coisas avançadíssimas para a época. Uma canção que não falava de Jesus. Mas falava de forma subjetiva. Quando você está falando meio pentecostal, porque na paralela disso tinha Vencedor por Cristo, tinha Grupo Elo. Tinha o Grupo Elo, tinha o Grupo Logos, tinha o Grupo... Logos um pouquinho depois. O Milad, né? Mas estava fora do contexto pentecostal. Exatamente, era mais batista, presbiterianas, né? As igrejas mais tradicionais, vamos dizer assim, né? As chamadas igrejas históricas, né? Denominações históricas. Já o meio assembleano, não. O meio assembleano era mais... Era essa turma que exatamente. E aí, nesse contexto, vem um garoto de 20 anos, porque eu efetivamente comecei a utilizar os melismas, os esquetes, os bebops, os contracantos, no Não Há Barreiras, que é o álbum que eu assumi a direção musical. E a produção. 1986. 86. Depois de ouvir Commodores, Lionel Richie, Marvin Gaye, Blue Note. Que foi o que te inspirou, então. The Stylist, Stevie Wonder, Michael Jackson. Então, essa. Aí vem o. Rapaz, um bafafá. O que é? Os problemas, tristezas te afligem. Não, aqui. Os problemas, tristezas te afligem. O teu ser, o teu coração em feridas estão. Caramba, isso deu um rapaz. O pessoal, o Brasil todo, os pastores, né? Eu tive a minha agenda toda de 86, toda cancelada. Por conta... Pastor Jorge, o seu filho está trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Ai, meu pai, calmo, que só calmo, sereno, tranquilo. Ele meu pastor. Sim, não, fica tranquilo. Não, pode deixar. Sim, não, fica tranquilo. Tá bom. Nós estamos cancelando, nós iremos trazê-lo aqui no nosso congresso, mas infelizmente, isso aí, onde já se viu um negócio desse? Cantar, fazendo essas coisas? Não queremos aqui, não. Paz, 1 ano e 4 meses de agenda cancelada. Depois que sai o Não Há Barreiras. Depois que o Não Há Barreiras saiu. Depois de 1 ano e 4 meses sendo tocado o Não Há Barreiras na Igreja Universal do Reino de Deus e nas FMs da época, aí o álbum aí estourou. Aí foi tipo... É como se uma barragem tivesse rompido, aí todo mundo ligando lá para casa de novo.
Nós estamos tendo uma festa da juventude aqui, e a juventude fazendo questão. O nosso pastor não gostou muito, não, mas fizemos uma reunião aqui, e todos os jovens querem o Álvaro Tito, quer a paz. Daí Deus reverteu toda a situação. A Nova Barreiras é de Elvis Tavares, né? Elvis Tavares, exatamente. Qual é a história dessa música? Teve algum detalhe? Ela já estava separada para esse trabalho de vocês? Como é que foi? Na realidade, o Elvis é alguém que faz parte do meu círculo mais próximo, né, de amizade, desde os meus 11 anos, porque nós temos uma diferença de idade de 6 para 7 anos, de 7? Não, eu estava com 11, eu tinha 11 anos, o Elvis tinha 16 anos, exatamente. Quando nós tivemos o primeiro contato na escola dominical da Assembleia de Deus de Campo Grande. E aí ele conta, inclusive, que ele até relembra isso, que no dia que ele foi apresentado na nossa classe, não, eu tinha 12 anos. Ele tinha 16, eu tinha 12. Aí ele conta que gente, nós temos mais um amiguinho que está vindo aprender acerca de Jesus. O nome dele é Elvis. É isso? Elvis Tavares Santos. Aí eu levantei, ele disse assim, que você levantou, Tito, você levantou, lembra? Você lembra disso? Você levantou, eu falei, Elvis? Mas Elvis não morreu, não? Aí a turma toda riu, não, esse é o Elvis Tavares, esse não é o Elvis Presley. Então, assim, nós temos uma amizade dessa época. O Elvis ajudou a carregar baldes e carrinhos de massa na construção lá de nossa casa. Então a gente tem uma amizade de muito tempo. E quando eu gravei o primeiro álbum, eu gravei uma canção dele chamada Ele É. Eu não sei se a vida que há em mim teria valor se eu não tivesse Deus. Ele é toda a razão, quem ministra o coração e é quem fortifica a alma do cristão. Essa foi a primeira canção que eu gravei dele em 82, em 81 no caso, né? 81. Depois, em 84, eu gravei uma outra canção dele chamada Vem Ficar Comigo. Vem ficar comigo, só em ti consigo desviar-me dessas ilusões. Vem ficar comigo em meio ao meu louvor, confiante vou no seu amor. Aí gravei em 84 essa canção. E aí, em 86, ele mandou para mim 2 canções. Não Há Barreiras e Cristo Me Faz Viver. Sendo que, como eu não tinha muito tempo, a Deus, quando quer fazer as coisas, ele não quebra princípios, mas ele mexe nos paradigmas. Qual era o paradigma? Você precisa de pelo menos 2 meses, 3, até 1 ano, né? Os cantores seculares demoram 1 ano para escolher, né? Não, vou escolher essa música aqui. Aí grava. Não ficou legal, vou botar outra. Eu tive que escolher em 1 dia todo o repertório do álbum Não Há Barreiras. Que eu assinei o contrato com a gravadora Polygram na época e fui para casa já todos alegres, né? Assinei com a maior gravadora, e a gravadora secular, a gravadora popular. Que inclusive, que produziu os principais, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Simone, Capital Inicial, Djavan, né? Barão Vermelho, Milton Nascimento. Era uma potência, era multinacional. Na época era número 1. Número 1. Aí abriu um segmento evangélico, nós entramos ali. E aí eu eufórico, aí eu liguei, Elvis, preciso de uma música, eu preciso de uma música para poder botar no... Porque eu já tinha gravado 2 canções dele, tinha que botar... Aí peguei uma canção do meu pai, uma canção do meu primo Manuel, em questão de horas
eu peguei... Aí, como eu já, sendo música, tirei os tons direitinho, então comecei a escrever os arranjos. Ele me deu o Não Há Barreiras e o Cristo Me Faz Viver, que anos depois eu vim a gravar no álbum Deus Está Aqui. Cristo Me Faz Viver. Mas essa canção Não Há Barreiras foi a canção que ele abriu a fita cassete que ele me mandou. Na hora, eu falei, rapaz, essa canção é boa. Aí botei lá, escrevi, mas jamais nós iríamos imaginar. Dois garotos, dois moleque. E esse trabalho, somando o vinil, o cassete, tudo vendeu mais de 1.800.000 cópias. 1.860.000 cópias, entre álbuns e fitas cassete. Então foi realmente um estouro, é o maior sucesso comercial da minha carreira, né? Em termos de venda, ainda no período do suporte físico, né? Porque hoje não, hoje está tudo na nuvem, né? Hoje é tudo no Spotify, né? Enfim, nas plataformas de streaming e no YouTube. Mas no período ainda de suporte físico, é o meu maior êxito comercial. Aí por isso que fez com que a gravadora quisesse reformar o meu contrato para eu deixar de cantar evangélico e cantar secular. Mas graças a Deus eu não aceitei. Isso aí é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Você, por conta da sua versatilidade sua, melhor dizendo, Sim. Por conta da sua relação até com uma gravadora que tinha relação com o mundo secular, você provavelmente foi convidado algumas vezes para ir para o secular. 2 vezes que me marcaram bastante. A primeira vez foi na Poligram, né? Quando houve esse estouro do Não Há Barreiras. E a outra vez foi em 95, quando eu gravei o álbum Não Chore pela gravadora Warner Music. Todas essas 2 gravadoras quiseram e colocaram realmente um dinheiro considerável, né? Se hoje $1 milhão, que é 5.600.000 né? É dinheiro, muito dinheiro. Imagine, né, 1,5 milhão há 38 anos atrás. Só que mesmo eu querendo, porque eu não rasgo dinheiro, mesmo eu sendo... Mas Deus não permitiu. Graças a Deus, eu não fui para esse caminho. Deus não deixou. Quando você declara isso, sem querer entrar em assunto polêmico e nem puxar a tua língua com nenhuma intenção, só para entendimento mesmo do que você pensa, como é que você vê hoje a questão, e daqui a pouco a gente continua na sua caminhada, da questão do cantor, do músico na vida secular, cristão, gospel, evangélico, seja ele do nome que quiser chamar, o rótulo, e ele tendo também que atuar, às vezes até por princípio, ou por ter iniciado lá. Como é que é a sua visão em relação a isso hoje? Porque assim, nós estamos falando de uma situação de 30 anos atrás, que você próprio decidiu, mas Deus não permitiu. E agora, mas passou, hoje nós temos o relativismo, tudo relativo, hoje é tudo... como é que hoje, até com o amadurecimento da sua carreira, amadurecimento do seu entendimento cristão, como é que você vê hoje, no mundo atual, o músico ou o cantor tendo que atuar no secular? É porque o seguinte... vai muito da visão e o entendimento que cada pessoa tem na sua particularidade com Deus. Para mim não serve. O meu entendimento é o seguinte: eu não vou usar o talento que Deus me concedeu, independente de qualquer coisa. Deus me deu de presente um talento para abençoar vidas. É lógico que como ser humano, e a gente tem um papel a desempenhar, é lógico que eu falar para minha esposa, para a mulher que eu amo, eu te amo. Nós temos a particularidade da atração como qualquer pessoa, é óbvio, não é? Só que eu não vou incentivar isso, eu não vou ser instrumento de alguém que não tem esse entendimento, separar as coisas espirituais das coisas humanas. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou. A minha música, eu não quero que seja tocada numa rádio que está sendo tocada num motel.
onde muitos lares são desfeitos. Eu não quero. Deus não me chamou para esse entendimento. Eu não quero isso. Então, agora, você é contra? Como é que eu vou ser contra se alguém entende que ele tem estrutura e tem intimidade com Deus para fazer um trabalho desse? Eu vou estar julgando a pessoa. Entendo. Entendeu? Então, agora, eu oro a Deus que em algum momento essa pessoa tenha um nível de consciência assim, peraí. É igual Santos Dumont, né? Santos Dumont fez o avião, inventou o avião, não foi para ser usado em guerras. Tanto que ele se decepcionou, né? Ao ver a criação dele ser usada para matar a vida, para lançar bombas e tal. Então ele se decepcionou com a vida por conta disso. Então, assim, eu quero que a minha música, por exemplo, eu tenho uma música romântica. Aliás, uma não. Eu tenho algumas músicas românticas. Como é que é? Aqui, ó. Há em mim bastante de você, me esforço pra entender por que sem você não sou ninguém. Somos dois e sempre somos um. Recordo um a um os dias que passei vivendo sem. Você viu alguma conotação pornográfica nisso? Não. Só que a maioria das músicas que falam de amor, elas têm uma conotação pornográfica. E a gente sabe que espiritualmente existe um espírito maligno que domina essa área. Mas não vamos entrar nem em polêmica, tá? Ok? Mas nós temos essa consciência. Mas muitas pessoas não têm essa consciência. Entendeu? Então, eu não posso, de forma alguma, por uma questão, não, mas eu quero ganhar meu dinheiro. É perigoso. Porque vai ter um dia que eu vou ter que chegar na eternidade e falar assim, alguém vai falar para mim, alguém muito poderoso vai chegar para mim e falar assim, vem cá, lembra do talento que eu te dei? Entendimento musical, de você lidar com harmonia, com música. O que você fez? Senhor, eu ganhei dinheiro. Uhum. Mas você se lembra que lá estava escrito também assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você lembra disso aí? O que você trouxe de lá para cá? Você trouxe os milhões de dólares? Você pôde atravessar? Você conseguiu atravessar o Jordão com ele, com a mala? Ah, não. O que você trouxe? Senhor, eu sou... Ah, você só pôde trazer as suas obras, né? Então, vamos lá. Com a sua voz, naquele dia lá, tava um casal, o marido traiu a mulher traiu o marido e tal, e quem tava cantando naquela hora ali, não foi pra isso que eu te dei. Naquela hora ali que o cara tava lá cheirando pó e tudo mais, ele tava, um funk, né? Tá. Assim. Quem é que tava cantando lá? Que voz? Mas eu te dei voz pra isso aí? Entendi. Sabe, Edgar? Existem situações que eu não gosto de ser contundente, eu até procuro ser bem diplomático, porque nem todo mundo entende. Sim. Que nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. A gente nasce, mas ninguém vai ficar para semente. Um dia nós vamos passar e na eternidade nós vamos ter que dar conta. Sim, senhor. Porque senão não é justo, né? Hitler matar 6 milhões de judeus e ficar de boa. Não, ele vai ter que dar conta. E assim como ele, outros. E nós também. Então. Só que nós vamos chegar diferentes. Nós vamos chegar no Tribunal de Cristo para receber galardão. Outros não vão passar pelo tribunal, vão direto do trono. Então você acha que é algo, depende do preparo de cada um e da visão de cada um. Da estrutura, de suportar a pressão e outras coisas mais que o mundo vai trazer na cabeça. Para mim não serve. Na noite. O entendimento que eu tenho é o seguinte, não, Deus me chamou, me deu uma voz, me deu um talento e através desse talento eu vou
procurar ser bênção na vida de pessoas, trazê-las ao caminho da verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará, que é um caminho cristão, independente de quem vai entender isso ou não, tá certo? E com essa minha voz, esse meu talento, eu vou exaltar, glorificar, honrar o nome do meu Senhor. Amém. Amém. Ô Álvaro, só porque você veio um pouquinho agora, nós viemos com um assunto atual e a gente estava lá em 1986. 86, Deixa eu entrar já em 86, mas fazendo um link também com a situação atual. Perfeito. O que você identifica como o maior desafio da época em relação aos benefícios? Hoje nós temos alguns desafios também, talvez até a própria questão da remuneração, por não ter uma gravadora, às vezes subsidiando e mantendo e antecipando um valor, nem nada disso. Sim. Mas nós temos algumas outras facilidades. Certo. Que dá, inclusive, longevidade ao próprio cantor. Ajuste, possibilidade de afinar a voz depois, e outras lá muito mais orgânicas, outras coisas mais. Mas, obviamente, você, por ter participado daquela época e tá até hoje, e tá em alta até hoje, recebe convite, trabalha todos os dias, e eu sei disso porque a gente tentou conciliar a agenda, a gente demorou um tempo, porque você tem outros compromissos, viagem. Sim. Então, você é alguém que perdura por 43 anos, é alguém que com êxito, graças ao bom Deus, conseguiu passar todos esses desafios. Mas quando você olha para essa planta de 43 anos atrás e hoje, qual era o maior desafio da época? Não nos primeiros 5, mas eu estou falando de 1986, 90 e alguma coisa para hoje. Qual era o maior desafio em fazer a música, em andar? Porque tudo era um pouco mais lento. Sim, tudo era sim. era um outro ritmo. Mas o que você olha hoje e fala assim, isso é muito mais fácil do que era antigamente. A gente penava antigamente com isso. Tem alguma coisa que te chama a atenção? Bastante, muitas coisas. Por exemplo, no aspecto puramente artístico. A gente chegava no estúdio e colocava 12 músicas, colocava voz em 12 músicas, 10 músicas, 12, em 4 horas. Tinha que gravar o álbum. Isso, nós evangélicos, né? A gente tinha que gravar o álbum inteiro no mesmo dia. E não tinha afinador, não tinha autotuner, nada disso. Era orgânico, como você falou, com propriedade. Esse é um aspecto. O outro aspecto, não tinha internet. Então, para que nós tivéssemos êxito comercial, quer dizer, há uma música até do Milton Nascimento, cuja letra diz que o artista tem que ir onde o povo está. Né? Então, ele está dizendo exatamente o que o profissional da música, o artista, ele vive na época, no secular, para conseguir o sucesso, o êxito, né? Aumentar a sua audiência. Outro exemplo que eu dou, o próprio Roberto Carlos, que é considerado o número 1 da música, ele tem uma música, ele diz, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. O que é isso? O que eu entendo disso? Poxa, eu preciso alcançar o maior número de pessoas para que, através dessas pessoas, a minha arte seja muito mais valorizada, considerada e vista. Então, tomando isso como exemplo, como analogia, é o que a gente vivenciava e até, de certa forma, vivencia hoje, só que hoje nós temos uma facilidade da internet, né? Mas na época, a gente gravava o LP, o nosso pagamento, porque dentro do evangelho, dentro do gospel até então, não tinha esse conceito profissional de direito artístico, direito autoral, era tudo 0800. Quem tinha um pouquinho mais de visão, pegava o seu dinheiro, investia em alguém que cantava, aí para não dizer que não deu nada, não pagou, pegava assim, toma 100 LPs daqui, ó, o teu cachê por ter gravado. o meu cachê por ter gravado o álbum Meu Ser para Cristo foram 75 LPs. Foi o que eu recebi. E que você botasse embaixo do braço e saísse aí para vender. Exatamente. Foi o meu cachê. Aí, o meu cachê por ter gravado, e logicamente, como graças a Deus foi muito bem sucedido na época, o álbum Meu Ser para Cristo vendeu 30
36 mil cópias. Aí, rapaz, isso aí era, meu Deus, sucesso. Poxa vida! Aí, por conta desse sucesso, todo 36 mil cópias, aí o Ané Sarmento, vou fazer o segundo. Aí o segundo, aí sim, o segundo já vendeu 74, 78. Meu Deus! Aí ele me deu 100 LPs de cachê. Eu sei. E assim, e a gente... essa era a realidade da época. Isso foi comigo. Comigo. Bom, queremos trazer o Álvaro Tito na nossa igreja e tal. E tudo. Legal, nós vamos aí, nós vamos. Chegar meu pai, que foi o meu patrocínio na época, graças a Deus, tadinho. Ele pegava o dinheiro dele, que, lógico, né, funcionário da Embratel, engenheiro e tal. Então, assim, ele pegava a Belina cor de abóbora, Ford Belina cor de abóbora. Longe o pessoal já via que, quem tá chegando? É o Álvaro Tito, a Belina, né? Aí a gente chegava, eu cantava 3, 4 canções no playback, né, tal, e tudo, meu pai que botava os playbacks lá pra mim, e eu cantava, e aí terminava o trabalho, Deus abençoe, foi muito bom, Foi benção. foi bom. Os primeiros 9 anos da minha carreira foram assim. Ou seja, hoje, olhando, eu vejo qual era a estratégia, então, no caso. Bom, né? O artista tem que ir onde o povo está. A gente simplesmente ia. Por quê? Não se tinha a consciência de que, poxa, o cantor está vindo. Inclusive, em alguns lugares, até hoje, se você falar assim, o Álvaro, o Edgar Martins é um artista. O sangue de Jesus representa, ninguém é artista. É levita. Só que as pessoas falam isso sem entender. Levita não é quem canta. Levita é quem limpa banheiro. É o diácono. Ele sim, biblicamente falando, esse é levita. Mas eles colocaram, não, é o levita, é um adorador. E isso é um perigo. Eu sou músico e tenho a oportunidade de conversar com muitos músicos, e isso deixar por conta deles, inclusive, pela consciência deles, a questão da oferta é um perigo danado, né? Até hoje. Eu tenho histórias de ter amigos que no final vou contando com oferta para abastecer o carro, não teve como abastecer o carro, porque não teve oferta e depois... Por isso, de um determinado período para cá, os cantores evangélicos, não, eu vou tanto. Só que o chato é que muitas pessoas, muitas lideranças não têm o princípio da honra. Sim. Não adianta. Não adianta entrar em rota de colisão, porque você acaba se estressando. É melhor você não ir. Não ir. Entendeu? Quando é que o irmão vai vir à nossa igreja? Se Deus quiser, vamos estar aí. Beleza? Não, mas... vai lá. Não, tá bom. Você vai lá. Quando você vai lá? Quando vocês definirem. E esse é um assunto também polêmico e tenso, porque também, assim, por mais que a gente entenda, e eu compartilho da mesma ideia sua, nós estamos juntos nessa, que tem que ter o reconhecimento, tem que entender o ministério alheio, tem que ter esse respeito com quem se dedica, com quem produz, com quem faz. Por outro lado, talvez com excesso de precaução em relação a isso, tem pessoas também que enrijeceram demais. Então, nós temos no meio, pessoas também que não entendem, não lidam bem com isso, talvez nem é pelo quem é normal, regular, não, é porque alguém também, por ter levado tanto, entre aspas, tombo, de ter se decepcionado tanto, o cara também hoje tem que estar tudo muito bem combinado, tem que estar muito bem... Tem gente que levou tombo, outros caíram de 30º. Exatamente. Literalmente. Já aconteceu comigo no início da carreira, né? Ali nos primeiros 10 anos da carreira, de ter o cheque tá voando, né? Terça-feira vai ter que pagar o cheque. Aí você vinha numa semana, porque
É aquela história. Tem dia que você abre a sua loja, tem dia que eu abro a minha loja e não entra uma viva alma. E nem por isso eu vou achar. Não, não entrou ninguém na segunda-feira, na terça, então não vou abrir. Não é assim. Não é. Vamos pra cima. Tem que continuar. Aí o que acontecia? A gente vinha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cantando, e não vendia nenhum LP. E o cheque voando. Terça-feira tinha que ter o dinheiro para comer o cheque. Aí chegava na segunda-feira, não conseguia. E aí, como é que faz? É. Mas as igrejas foram abençoadas. Se nós formos olhar o contexto bíblico lá em Levítico, da remuneração dos sacerdotes e sumos sacerdotes, a gente vai ver que 20% do que entrava era dos sacerdotes. Se a gente for contextualizar para hoje, num culto onde tem entrado, sei lá, 200 mil reais de oferta, 40 mil é dos sacerdotes. Só que é fácil, né? Falar e direcionar a massa. Eu sou pastor. Lógico, eu não sou pastor, eu não estou dirigindo a igreja, mas sou filho de pastor, sou pastor, eu estou dentro desse contexto. Sim. Eu já lidei, parece brincadeira, de saudosa memória, Davi Miranda, missionário Davi Miranda, que já está na eternidade, Bispo Macedo, Valdemiro, Ageno Duque, Josilas Malafaia, Pastor José Wellington, Bispo Manuel Ferreira, todas essas, Renê Terra Nova. Deus me permitiu ser considerado e respeitado por essas lideranças e ter com elas canal de interação, porque como eu nasci em 65, eu vivenciei todas essas transformações. Sim. E tal. E sempre procurei não só respeitá-las e ser respeitado por elas, agindo com sobriedade, mas também indo para a Bíblia e procurar entender os contextos. Em que contexto Levítico fala isso? E o apóstolo Paulo, em que contexto que ele fala isso aqui? Existe uma situação de que hoje a música gospel se tornou relevante, que os artistas seculares vêm nas igrejas, inclusive, para cooptar saudavelmente os músicos para tocar com eles, porque o nível de qualidade subiu. Muita coisa, né? Certo? As prefeituras passaram a enxergar esse mercado com um respeito. Não é só porque... não, porque a qualidade dos cantores também melhorou. Também. Então, uma coisa é eu fazer um evento de prefeitura. Outra coisa é eu estar num evento que, embora não seja prefeitura, mas seja um evento engraçado. Outra coisa é eu estar numa igreja. Sim. Eu tenho que ter esses referenciais para eu também não colocar o pé pelas mãos. Sim. E entender que, infelizmente, em todo lugar tem peças avariadas, vamos dizer assim. Existem pessoas que, de fato, usam o Edgar. O Edgar, poxa, rapaz, o pessoal aqui ama você e tal. Rapaz, é mesmo, poxa, vem, poxa, vamos fazer um evento aqui e tal. Aí eu faço um evento, dá 10 mil pessoas. Não, porque a figura principal é Jesus. Mas é óbvio. Se o evento não é para... Não é... É lógico que é para Jesus Cristo. Isso aí não vamos discutir. Isso está fora da rua. Só que tem o seguinte: por que é que eu quero o Edgar no meu evento? Porque vai trazer o quê? Público e prestígio. Aí o Edgar vai ficar chupando dedo. Então, sabe, existem você tem que saber lidar com isso. Mas graças ao bom Deus e até a generosidade talvez da maior parte da música gospel, isso é a minoria, né? É a minoria, uma minoria que faz barulho. E que se deixar, tira tudo que você tem. É a verdade. É a verdade.
Ô irmão Edgar, dá pro irmão vir aqui, Edgar, claro. E o irmão cobra. Quanto é que o irmão cobra para cantar? Ora, ninguém cobra para cantar. No evangelho, não. Ninguém cobra para cantar. Para cantar, não se cobra. O que se cobra é largar a família, entrar dentro do carro, entrar no avião, que pode cair, e não tem apólice de seguro, aí a família fica em casa, aí chega lá, tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Porque se não fosse isso, era só botar a irmã Maria Silvana para cantar. Ela canta melhor do que o Edgar. O irmão Antônio das Covas também canta melhor que o Edgar. Ele é servo de Deus. Mas só que o irmão Antônio não tem público, né? Você tá entendendo como é que é a coisa? Entendo bem. E como você entende? Então, algumas pessoas colocam a coisa e torcem. Porque para a massa, que infelizmente não é como a França, a Suíça, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, que o pessoal gosta de ler. O brasileiro, infelizmente, ainda não gosta de ler, de ir atrás do conhecimento. Porque senão ele não se deixaria levar. Peraí, não. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Ele não vem aqui ele não cobra para vir aqui para cantar hino. Ele cobra para deixar a família, se ausentar da família, e entrar dentro de um avião sem ter apólice de seguro, porque lá fora, cada show que é feito tem uma apólice de seguro. No meio gospel não tem. E isso não é uma vez no mês, né? São várias vezes. Por exemplo, no mês de junho, nós vamos fechar agora, no mês de julho, com 18 eventos. Indo para 19 eventos. Você 19 eventos, eu, graças a Deus, estou num patamar que a minha esposa, minha namorada eterna, ela... Eu tô falando porque ela é embaixo. Ela viaja comigo. A nossa princesa está de férias. Beleza. Mas e quando a nossa princesa está estudando, aí a mãe tem que se ausentar? Então, quer dizer, aí a gente deu livre guarda. Você está entendendo? Então, quer dizer, chega lá, né, no evento, tem 3, 4 mil pessoas. O Edgar, graças a Deus conseguimos trazer o irmão Edgar. Abençoamos o irmão Edgar com 3 mil reais. Aí você fica sabendo que o fulano foi lá e levou 12. Quer dizer... Não tem sentido, entendeu? Né? É que o nosso evento... Né? É que o nosso evento nós estamos aqui ralando. Mas ano passado levaram fulano. Infelizmente isso acontece no nosso meio. Infelizmente, né? E a gente tem que... Aí imagine... A gente que está 43 anos na estrada, nesse métier. Então, assim, a gente já lidou com várias situações, muitas situações, desde a prefeitura até a igreja simples. Álvaro, você vai em igreja humilde? Sem problema. Você vai em igreja com 10 membros? Sem problema nenhum. Eu não escolho lugar. Mas eu quero ser considerado no sentido do respeito. Sim. E dentro da possibilidade da igreja, dentro da realidade da igreja. Tanto é que você exemplificou prefeitura, exemplificou uma igreja em um lugar engraçado e uma igreja de menor ou maior tamanho. Álvaro, dentro desse assunto ainda, trazendo paralelo de uma época anterior para um momento atual, eu conversei com muitos irmãos em Cristo nosso, gente que está na caminhada com você, e alguns deles trouxeram um assunto, e eu fico muito à vontade de perguntar isso. Você está usando de toda a diplomacia para esses assuntos teoricamente polêmicos. A minha ideia daqui, você já sentiu, não é trazer nenhum tipo de polêmica, mas sobre a qualidade das músicas anteriores, das letras anteriores, do que se cantava. Você é diplomático, né? Você responde. Olha onde você está. Do que a gente tinha, e você falou em Edson Coelho, e nós temos muitos outros, mas... Não é isso. Não, falando é porque é um assunto que apareceu muitas vezes. E você participou lá de trás, e agora você está tendo que olhar, e às vezes até em alguns eventos tá junto e tá fazendo. E como é
Isso, como é que você enxerga isso? Porque eu tô falando com você que gravou uma música em 1986 e que tem 38 anos. 38, é isso aí. Até hoje o pessoal bate em cima de você da mesma música. Nós temos aquela música do Sangue de Jesus sua até hoje. Então são músicas que estão 38 anos, eu não sei mais quantos anos vão durar. Músicas que eternizaram, que varreram a nação. E a gente vê música um pouco mais volátil, um pouco mais simples, questão de versão. Estilo volátil. E aí a gente não vê. Sou diplomático. Eu sou diplomático. Então, assim, e aí normalmente esse assunto vem. Você também tem essa percepção? Isso é muito agudo? Você acha que o pessoal que está pegando muito no pé não é tanto assim? Como é que você vê essa questão? Deixa eu ver se eu entendi se é nessa direção. A qualidade do que é feito hoje. É nisso que você está colocando? A qualidade musical, ou seja, a qualidade das composições que são lançadas hoje. Eu não sei se eu poderia atestar ou concordar com você, ou então confirmar o que você está me perguntando, se foi o que eu perguntei. Qualidade. Porque qualidade eu poderia estar aqui. É subjetivo. É subjetivo o que é qualidade. Mas assim, é muito mais volátil, é muito mais simples, é muito menos. Com certeza. Eu lembro que tem canções muito mais trabalhadas, com as letras muito mais trabalhadas, harmonia, melodia, outras coisas mais. E hoje é algo muito mais simples. Isso é muito perceptível. Será que essas músicas que estão... E a gente não sabe, e nem a gente julgaria, mas vai durar... Porque nós estamos falando de música que está durando 38 anos inteira. Você canta uma música hoje, você vai, parece que é música, e você vai cantar daqui a pouco pra gente. Se você sair daqui sem cantar Numa Barreira e outra música, nem me bate depois. Mas será que você nota essa diferença de geração, de composição? Inclusive, eu já fui instado a dar uma opinião quando me perguntaram: poxa, Álvaro, por que você só canta pelo sangue, não há barreiras, riquezas, sentimentos, cenas e por quê? Bom, eu não canto só essas canções. Eu tenho pelo menos 78 canções que poderiam ser colocadas como hits da minha carreira, em 204 que eu lancei. Porque são 20 álbuns. Só que são essas as canções que o pessoal, quando eu chego no evento, isso aqui, essas 5 você não pode deixar de cantar. Se cada canção tem 4 minutos, só aí eu tenho 20 minutos do meu tempo. Num culto de 1h30, 2 horas... Já. Mas as outras... Então, não tem como... A gente, num culto, você tem a oportunidade, no máximo, de cantar 3 canções, 4 quando há uma... Mas por que isso? Porque estas músicas são melhores do que as outras? Não. Mas essas músicas, pela qualidade literal, ou pela qualidade da letra... E a forma, a estética musical que essas músicas foram gestadas, concebidas, isso marcou uma geração. Sim. Continua, E continua marcando. Agora, tem a ajuda do sistema. Porque na época, por exemplo, em que o sistema era outro, na época do suporte físico, em tese, você lançava 12 canções. Primeiro você lançava 12 canções. Depois de um período, aí... agora não se lança mais 12, é 10. E agora, 6. Então, agora não é mais LP e nem CD, agora é EP. Então você lança 5 músicas, 6 músicas. Na época que a gente lançava 12... o sistema funcionava assim. Você pegava uma música e trabalhava essa música 6 meses. Depois pegava outra música, 6 meses. Outra música, 6 meses. Então, num álbum, você trabalhava no máximo 4 músicas. E as outras 8. Certo? Eu tive a grata satisfação de,
em cada álbum desses 20 que eu lancei, pelo menos 5 canções de cada álbum, graças a Deus, se tornarem ícones. Nós estamos falando em 100 canções. Entendeu? Então, existe uma razão para isso. Não é simplesmente o fato de chegar e fazer a música e colocar. Entendeu? E o que eu tenho visto hoje é que as pessoas, mesmo lá na música secular, estão voltando a tudo que foi feito há 40, 50, 70, 60 anos atrás. Músicas que foram lançadas em 73, 74, 75, 80. Talvez por essa, entre aspas, aquela palavra, por essa qualidade lá de trás. Não tem outra explicação. Não tem, cara. Como é que eu lanço uma música hoje, daqui a uma semana essa música já não... É porque a mensagem toca o ouvinte por 2 semanas. Depois ele já está vendo outra situação, outra coisa. De forma muito simplista. Exato. Dura o que é bom, né? Vai durar o que é bom. Exatamente. Ô, Álvaro, quais são as músicas que a gente vai encerrar daqui a pouco com Não Há Barreira, mas quais são as outras músicas? Tem uma música que eu gosto muito, que é Riqueza. Riqueza. Precisa levar lá. Quais são as 3 mais, assim? As 3 mais. Pelo Sangue, Não Há Barreiras e Riqueza. Vamos dar uma relembrada nelas aí, mas fica à vontade, não precisa tocar toda não, toca só um pedacinho, não quero te... Sei que você já veio de culto ontem, hoje tem de novo, né? Então, vá. Amanhã, essa madrugada, se Deus quiser, né? A gente está indo para Pernambuco, uma cidade que fica a quase 400 quilômetros de Recife, que é Floresta. Depois de Serra Talhada. Serra Talhada é a terra de Lampião, não sabe? Lampião. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Muito bom, hein, rapaz? 1986. Até os vidros dão uma tremidinha ali, você sentiu? Muito bom. Coração generoso. Muito bom. A outra. Eu sei, alguém te machucou, talvez. É assim a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, a gente desce, e o coração demonstra enfraquecer. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber.
Jesus quer que você o receba. E aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia, coração remido e limpo não vicia nas tristezas e amarguras do viver, porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em suas mãos estão vida e poder. Vida e poder. Vida e poder. Linda, hein? Linda, linda. Linda essa música. Álvaro Tito, 88. 88 é essa? 1988. Essa música é linda, linda, linda. Essa é uma canção que até hoje não tem jeito, né? Antes da gente terminar, eu queria te perguntar, depois de 43 anos de carreira, qual é o sonho, qual é o projeto ainda não realizado, ou então o que tu pensa, o que tu pensa em ainda fazer, ainda dentro da música gospel, ou algum outro projeto que você acha que ainda cabe. Até porque, para quem está acompanhando a gente, tem gente que me perguntou se você tinha 120 anos. Eu falei, gente, ele é de 65, hein? Ele não tem nem 60 anos ainda, né? É o que ele começou muito cedo. Então você está na idade de produzir, de fazer, e assim você tem feito, né? Andando com um lado e pro outro. Tem algo assim que ainda ainda no teu coração? Motiva a gente sempre. Por exemplo, conseguir ver meus netinhos, se Deus quiser, orando por isso. A promessa se cumprir. Tô aguardando que né? Eu tenho pelo menos umas 32 canções que são totalmente inéditas, né? A gente está lançando agora em 2024 um EP pela MK, cujo nome é Projeto Legado, né? Já está gravado, tá? Já em poucos dias já será lançado. Então a gente sempre olhando à frente, eu quero, porque o álbum mais recente meu, inédito, foi lançado em 2012. Então são 14 anos, né? 14? Não, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Sem lançar projeto inédito. Então agora nós estamos trabalhando no próximo álbum inédito, né? Esse álbum tem por título Cada Lágrima. Nós estamos trabalhando nesse álbum. São sonhos que a gente projeta. Eu já estive na Europa algumas vezes, tenho programado agora até o final do ano uma ida novamente à Europa, mas por incrível que pareça eu não conheço a América. Então é algo que a gente está projetando também, se Deus assim permitir, ainda esse ano ou início do próximo ano, 2025, querendo Deus, ir à América e ir a Israel. Então, em nome de Jesus. Amém. Meu pai está agora em agosto, querendo Deus, estará completando 89 anos, lúcido, trabalhando, produzindo. Minha mamãe também, em setembro faz 83, se Deus quiser. E eu vou ter também mais uma canção de cada um deles nesse álbum chamado Cada Lágrima, que eles são compositores e me acompanham desde o primeiro álbum. Então são coisas que a gente está planejando,
ao longo desses dias, desses meses para frente, querendo Deus, Deus vai confirmar isso. E você vê que não é pouca coisa não, gente. Eu comecei o sonho e pensei que ele fosse falar 1. Ele falou 6 e eu dei uma catucada nele aqui. Nosso tempo acabou. Mas não. Você vê que até nisso a gente aprende, hein? Meu irmão, eu queria te agradecer por esse tempo. Eu me sinto honrado ter você aqui na minha mesa aqui, trazer tua esposa aqui, tua filha, a gente poder estar junto, que é a Mila, a gente poder estar junto aqui, compartilhando do que Deus tem feito na tua vida. Você é um cara unânime. Eu tive já sentado com muitos irmãos de Cristo nosso aqui nessa mesa e quando acaba, normalmente, o pessoal, pô, cadê Álvaro? Chama Álvaro. E eu tava esperando um momento, a gente coincidia a agenda. Sim, então você é um cara unânime entre a turma, um cara querido por todos eles. E você tem demonstrado ter um coração ensinável, um coração, de fato, quebrantado diante de Deus. E por isso que você está há 43 anos. Nós não confiamos na força do braço, não confiamos na nossa força, nós confiamos na força que vem do alto, e Deus te levantou com a sua idade ainda tenra para estar até hoje fazendo você aí durante esses 43 anos ainda está cheio de gás, de vivacidade. Então eu quero declarar ainda um tempo ainda de mais prosperidade sobre a tua vida, um tempo de farta colheita, que pessoas continuem sendo abençoadas pela sua vida, pela vida da sua família, e que Deus continue abençoando nesse teu ministério aí, que ele continue sendo frutífero, eficaz como tem sido até aqui. Muito obrigado, meu mano. Eu fico agradecido a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa, a vida da família de vocês. Tudo que Deus tem confirmado, né, na sua trajetória também. Amém. A sua generosidade em abrir esse espaço para a gente compartilhar nesses poucos minutos, né? Um pouco da nossa trajetória. Pedir ao povo de Deus, a todos aqueles que te acompanham aqui, que continuem orando por nós, pela nossa família, pela nossa casa, minha esposa, nossa princesa Isabelle. Posso lembrar o povo os seus... Por favor. Dos nossos contatos? Por favor, por favor. Contato conosco, 0 operadora 81 98225 4570. 0 operadora 81 98225 4570 é o telefone para contato da nossa agenda, nossa assessoria. E certamente nós vamos estar juntos. Sigam-nos lá nas nossas redes sociais, nosso canal também no YouTube, no Instagram, Álvaro Tito, TikTok, Facebook, Álvaro Tito. Desde já, obrigado pelo carinho de todos. Beleza, vamos numa barreira, porque senão nem vai brigar comigo, não. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor.
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço. Álvaro Tito. Amém. Obrigado, meu irmão. Você que nos acompanhou até aqui, se você não segue o nosso canal, mais uma vez eu tô te direcionando a isso. Esteja se inscrevendo, esteja passando esse link para outras pessoas, que da mesma forma que você foi abençoado, com toda certeza, isso tudo que você ouviu aqui vai também servir para abençoar a vida de outros. Até a próxima. Deus guarde a sua casa.